Eu sou a Mariana Buratti Mascarenhas, fisioterapeuta, e vou falar agora sobre as propriedades de alguns óleos essenciais. Se você chegou nessa aula agora, não deixe de ver a aula 1, que vai te falar como você vai usar esses óleos nos veículos que a gente tem disponíveis para a gente hoje. Os óleos essenciais são muitos, a gente tem muita opção no mercado. Existem muitos fabricantes e muita variação entre eles, às vezes na coloração, às vezes na intensidade, muitas vezes nos preços. E tem uma variação que eu acho muito interessante, que é o catálogo. Algumas marcas, quando você compra, você recebe já um catálogo dizendo para que serve cada óleo essencial, cada essência. Quando eles não mandam um catálogo, a grande maioria das marcas tem nos seus sites cada função de cada óleo essencial que eles comercializam. E se correr o risco de você, sei lá, ganhou de presente um óleo essencial importado, chiquérrimo, que você não tenha a utilidade dele ali, é muito fácil você acessar hoje em dia cada óleo essencial. E é até bacana você entrar nos sites de cada um, que às vezes fala um pouquinho da história, mostra como que é a extração. É bem bonito, assim, vale a pena estudar isso separadinho, parte por parte, quando você tiver tempo, ou se você realmente gostar de trabalhar com aromas no final. O mais importante para você saber agora é que existem dois principais grupos, assim. Eu sou acupunturista, então geralmente a gente vê o mundo na acupuntura em cima do yin yang, né? Que são opostos, complementares. Um tende a tonificar, estimular e aumentar, e o outro tende a sedar, abaixar e acalmar. Então a gente dividiu mais ou menos a aromaterapia nesses dois grupos, que eu chamei de calmante e que eu chamei de revigorantes. Fiz uma listinha, vou ler. Então, no grupo dos calmantes, temos manjerona, vetiver, lavanda, alecrim, alfazema, bergamota, ylang-ylang, patchouli. No grupo dos revigorantes, temos cravo, canela, funcho, que é erva cidreira, não, erva doce. Então, tem os dois formatos no mercado, ou erva doce ou funcho. Gengibre, todos os cítricos, laranja, limão, grapefruit, esses todos. Tem a tea tree, que também é a maleleuca. Esses são os revigorantes. Então, se você está num grupo, você tenta usar só daquele grupo. Se você está buscando um objetivo com aquela pessoa de sedar, você quer que ela durma, ela está muito agitada, vai fazer uma prova, não se concentra, você usa sempre o mesmo grupo. Nunca pense, vou colocar um pouquinho de cada para a pessoa ficar perfeita. Não, você tem que avaliar o seu paciente como tudo na fisioterapia e tentar buscar uma coisa efetiva para tratar aquela questão que você encontrou. Existe no mercado já pronto o que eles chamam de blends, então o próprio comerciante já faz. Você vai ver que às vezes algum blend que você encontra em alguma marca, eles fazem sim, eles colocam 3, por exemplo, do que eu chamo de calmante e 1 do revigorante, mas por causa de alguma propriedade específica que está ali. Ou para ficar com um aroma harmônico, para dar um tchan ali no cheirinho. Mas eles têm já propriedade para fazer isso, isso seria um avançado. Isso que a gente está fazendo agora é uma conversa para você que é iniciante em aromaterapia. Então pegue os mesmos grupos para misturar lá. Não precisa ficar misturando um monte, você vai ver que eles são carinhos. Então escolham alguns grupos e trabalhem aquele lá. Como nós estamos no Brasil,
Tente usar as coisas mais brasileiras. Então, por exemplo, o óleo essencial de laranja doce, a laranja tá no nosso cotidiano, né? Então, ela é fácil de fazer e é barata. Você vê que é um dos óleos mais baratos. E ele é maravilhoso, ele para essa coisa de depressão, tristeza, introspecção, ele é o óleo essencial da alegria. Então, pense sempre assim, que menos é mais. Pegue os mais simples, os mais baratos, faça 1 ou 2 óleos primeiro em um composto, experimenta, vê como você se sente, depois acrescenta um terceiro. Lembrando sobre os cítricos, que se você usar, não tome sol em seguida, alguns podem manchar a pele. Segue aquela mesma linha do limão, caipirinha na praia, se pingar pode manchar. Agora eu vou falar para vocês os óleos essenciais que, na minha opinião, são os mais importantes e que seria bacana que você comprasse esses daí, os principais para sua listinha. Quando você comprá-los, aí você já vai começar a ver as marcas, as que trazem os catálogos que eu falei, e aí você já começa a ver se tem mais algum lá do seu interesse, ou conforme o seu uso, um paciente ou outro vai mencionando que queria um óleo mais para aquilo, mais para o outro. Mas o que eu vou falar agora são os principais e os coringas. Para mim, o principal, assim, que eu sempre tenho, é esse Tea Tree, que é o Melaleuca, porque ele é fungicida, antiviral e bactericida. Ou seja, se você vai fazer um desodorante, é bom colocar numa micose. Enfim, ele é um coringa para tudo, assim. Eu acho ele bem importante. Outro importante é o lavanda. Lavanda, gente, além dele ser maravilhoso, o cheiro, né, a sensação do lavanda, ele é antidepressivo, ele acalma, relaxa, é o mais coringa. A gente fala que ele é o rescue da aromaterapia, então quem sabe de floral sabe o que eu tô falando. Mas a gente fala que ele trata tanto as emoções quanto o corpo. Então ele relaxa o corpo, acalma a mente e tem umas funções também cutâneas para queimadura, corte, feridas, essas coisas. Outro óleo que eu recomendo muito é o capim-limão. Esse eu não sei se é porque eu tenho filhos, né? Não sei se é porque eu sou mãe, mas ele acalma hiperatividade de crianças. Ele é um óleo para concentração, ajuda a meditação, ajuda em provas, em época de vestibular, ou se a pessoa reclamar que está com excesso de trabalho, estresse no trabalho, né? Mas ele também é um óleo coringa que eu sempre tenho. Outro bacana para ter é o eucalipto. Eu tenho eucalipto, o hortelã e o cedro, e eu junto os 3 para trabalhar as questões respiratórias, em todas as formas que eu citei já, tanto em óleo quanto em aromatizador pessoal, aromatizador de ambiente e em banhos. Esses 3 trabalham bem juntos para asma, mas se eu tivesse que escolher um deles para te recomendar no começo, seria o eucalipto. Tem algumas marcas que têm variação de 2 eucaliptos. Eu tô falando do Eucalyptus globulus. Além de gripe, sinusite, resfriado, ele também atua em dores musculares e reumáticas. E tem uma funçãozinha aí, mas que é de clarear a mente, assim. Então, aquela pessoa que está presa numa situação e não vê uma saída, ou que é muito repetitiva, o eucalipto é excelente. Gerânio. Ele é um regulador do sistema hormonal, ou seja, TPM, menopausa, retenção de líquidos. Ele é um que eu coloco quando eu vou fazer drenagem linfática, porque ele ajuda nessa coisa da circulação, da celulite. E na minha opinião, pro meu
meu gosto, é o melhor cheiro, assim, é o que tem um aroma mais agradável. Falando em óleo de massagem, você físio também pode gostar do alecrim. Então é um óleo bacana para colocar para massagem corporal, que ele é um relaxante, ele atua nas dores musculares e também anti-inflamatório. E ele também tem uma função cardíaca, então ele atua no sistema cardiocirculatório. O patchouli e o ylang-ylang são os do grupo afrodisíacos. Então, se sua intenção é essa, é uma combinação bacana, assim. Mas além disso, além de afrodisíaco, né, que é o que eles são mais famosos, eles também têm uma função para ansiedade, que é uma questão do momento, né? E as pessoas procuram aromaterapia para isso. Então, talvez sejam dois bacanas para você ter também. Esses são os principais que eu queria dividir com vocês. Todos esses que eu citei têm um preço bacana e eles são vendidos numa embalagem de mais ou menos 10 ml. Vou tentar não mostrar uma marca aqui. Existem alguns, rosa, por exemplo, que eles costumam ser bem mais caros, assim, a gente acha por R$300 no mercado e uma embalagenzinha com 5 até 3 ml. Então, são essências que por mais que tenham um bom componente, é difícil da gente manter, principalmente para ter em consultório. Então, não vale a pena eu dar para vocês esse tipo de curso que eu vou falando uma por uma do que existe, para que serve. Senão você se encanta aí com uma essência e vai ver que na realidade é difícil de você manter. Então, eu quero que você busque o que é possível para você. Eu não sei sua condição financeira, eu não sei o quanto que você vai investir nisso, se você vai trabalhar só com aromaterapia, ou se você vai trazer só um pouquinho para os seus atendimentos, ou se você nem vai usar no trabalho, se você está assistindo essa aula para tratar seu filho, por exemplo. Então eu queria falar um pouco dos principais e eu vou deixar uma apostilinha para vocês com os aromas, os óleos essenciais todos e suas principais funções, uma apostila teórica e escrita. O que eu mais queria que você pensasse é que a aromaterapia é para você começar agora. Não tenha medo de explorar, de tentar, de errar. É uma área muito rica e apaixonante. Então, coloque em prática, não deixe isso acabar aqui não.